Senhoras e senhores, se preparem porque hoje vai ser um filme daquele tipo que só serve pra estragar o próprio almoço, daquele tipo que te faz repensar em como você está gastando seu tempo nessa terra, e claro, aquele tipo que faz você se perguntar como alguém seria capaz de escrever tamanha atrocidade. Lembrando, o vídeo de hoje não é minha culpa, o vídeo de hoje é sua culpa, sim, sua culpa, porque sinceramente, eu tô há um ano na internet e eu recebo mais sugestão de filme doente do que dinheiro. Eu não posso fazer nada, eu não posso estar vivendo minha vida que do nada chega uns corno manso no meu e-mail comercial, chega um povo na DM do Insta, na DM do TikTokerson, todos falando: ai raposa, vê esse filme aqui que o cara come cocô, ai raposa, vê esse filme aqui cheio de estudo, ai raposa, vê esse filme aqui que o cara dá o anel pra um cavalo. E pior que as pessoas... Isso é engraçado. Depois que as pessoas elas recomendam essas atrocidades pra mim, elas ainda usam... Todos eles usam a seguinte frase: eu acho que você ia gostar. Então, no vídeo de hoje, enquanto todas as atrocidades acontecem, eu quero que vocês lembrem que a culpa é de cada um de vocês. Eu sou apenas a vítima. Aqui no Brasil nós temos aquele movimento do Eu Escolhi Esperar, onde jovens crentes decidem dar a buça ou mergulhar o júnior somente após o casamento. E por algum motivo eles se orgulham muito disso e falam disso o tempo todo, eu já conheci alguns assim. E nos Estados Unidos da América eles têm um movimento parecido com isso, chamado Anel de Pureza, aonde essas pessoas crentes usam esse anel feio pra caralho, que parece um anel de Power Ranger, pra indicar isso. E o filme de hoje fala sobre essa jovem evangélica bem aí, e ela é basicamente o Pablo Marçal do cabaço. Ela é praticamente uma coaching de virgindade. Porque a igreja dela faz esses cultos de jovens, que aqui no Brasil também tem, e ela é a responsável por converter os jovens. Ela faz discursos muito inspiradores que trazem os jovens para esse movimento. E pô, você pode falar o que você quiser, mas eu acho que pessoas que participam desses movimentos e conseguem atrair outras pessoas deveriam largar a religião cristã e adotar para si a religião telemarketing da Vivo. Porque se você consegue convencer um jovem que não é legal você comer gente, você conseguiria facilmente convencer alguém a assinar um plano com SMS ilimitado, sendo que ninguém nunca nem usou isso. Com todo o respeito do mundo, se você consegue convencer as pessoas que manter a virgindade até o casamento é legal, você tem que seguir carreira em vendas, cara. Telemarketing, vendedor de paçoca no sinal, aqueles funcionários do McDonald's que perguntam se eu quero ajudar crianças com câncer e eu falo não rindo. Essas profissões finalmente fariam algum dinheiro de verdade se essa gente se dedicasse a isso. That's what the ring is all about. Ah, mas... Oxi. É isso, galera. Valeu, tamo aí. Muito obrigado, Cox. Valeu demais ter vindo aí. Tamo junto e vai lá. Faz o que você quiser, vota o que você quiser. Se não quiser votar em ninguém, faz igual eu, que não vou votar em ninguém. Ô, Monark, abaixa essa mão, pelo amor de Deus. Caralho, o diretor não pensou nisso nem por um segundo. Puta que pariu. Cara, eu prefiro pensar que ele não percebeu isso do que pensar que isso foi uma crítica, que ele tá comparando o bigode com as igrejas. A igreja tá doutrinando os jovens igual... Enfim, essa mina aí é basicamente igual a todos nós aqui. Porque eu presumo que 90% de um público parece com o influencer que ele acompanha. Por exemplo, os fãs do Podpah batem carteira, os fãs do Redcast batem em mulher, e os fãs do Raulzito batem para... Calma aí, paizão. Lembrando que tudo isso aqui é piada, não é pra levar a sério, eu não acho nada disso dessas pessoas, tirando o Raulzito. Mas vocês aí, fãs da Rádio Raposa, eu sei no que vocês batem. Na porta de psicólogo. I really think I can't treat you anymore. The fact is, I'm in love with you. Ah, fuck. Todos que me assistem são de lares desestruturados, eu sei disso, e essa mulher aí não é diferente, a casa dela é um inferno, pra começar pela mãe dela. Essa véia aí tá sempre doente, tá sempre capenga, ela só não assinou o contrato ainda com a morte porque ela não tem força pra levantar a caneta.
O pai é um completo bostão e o irmão fica o dia inteiro no quarto, fumando uma plantinha, usando uma pedrinha e macetando a sua namoradinha. O cara é um desempregado, um fracassado, um miserável e uma decepção e um prejuízo para os próprios pais. Eu diria que ele é igual a vocês, mas ele pelo menos tem um pai. Além disso, ele tem um pitbull no próprio quarto que ele fica maltratando pra treinar, igual aquele streamer lá que dá choque na cachorra. Além disso, detalhe importante é que a irmã é filha da mãe e o irmão é filho do pai, mas o filho não é filho da mãe e a filha não é filha do pai, calma lá. É um casal de uma mãe solteira e de um pai solteiro que se juntaram e juntaram os filhos. Não são irmãos de sangue. E nisso aí já entra mais um problema, porque essa menina aí, ela foi a primeira paixão desse rapaz. Então ele basicamente cresceu querendo macetar a própria irmã. Inclusive na primeira cena do filme mostra um flashback disso, do garoto mostrando a jeba para a garota e falando que agora era a vez dela de mostrar. Então ele bota o dedo lá e ele ganha uma mordida e uma cicatriz no dedo. Porque ele tentou encostar nela. Son? What's wrong? Oh, God. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O moleque ele foi encostar o dedo lá na garota e ele tomou uma mordida e ficou com uma cicatriz imensa que durou até os dias de hoje. Enfim, o filme começa a ganhar rumo porque a evangélica aí, ela tem um grupinho de amigos. Ela e mais outro casal. Mas um dia na reunião dos cabaços lá, ela acaba de fazer um discurso e quando ela vai falar com os amigos, aparece um novo personagem. Que é esse moleque aí que parece muito o irmão do Dexter. E o nome desse rapaz aí é Restart, mas não é por causa da banda. Na verdade é porque ele já tinha perdido a sua virgindade, mas aí ele se sentiu tão culpado por isso que ele virou crente, o que não faz muito sentido pra mim. Amigão, você não pode escolher esperar depois de não ter escolhido esperar, não é assim que funciona. Virgindade é igual litro de leite. Se você não abrir, não estraga, mas quando você tira o lacre, já não conta mais. E desde o primeiro momento em que eles conversam, ela já fica meio... sabe? E o filme mostra eles tentando se aproximar, só que sem tentar se aproximar demais, se é que você me entende. Inclusive tem uma cena dela que ela quase manda um Alok ali pensando no casamento deles. Essa aí entra no Xavier Vídeos e bota amor de verdade na barra de pesquisa. E ela tenta se controlar, ela tenta se afastar dele de todos os jeitos, mas o fogo na xereca fala mais alto. Agora eu vou imitar o CJ se queimando do GTA Thunder. Neste filme existe um lago, que é onde os casais se encontram para fazer aquilo que os casais fazem. E lá tem um lago, tem uma cachoeira e nessa cachoeira tem uma caverna. E é lá onde os jovens se encontram para fazer atos libidinosos. E em um momento do filme, ela convida o Restart para ir nadar nesse lago. Então eles começam a nadar, eles entram na caverna e as coisas vão esquentando. Só que quando ela vê o que ia acontecer, ela pede para parar e o cara não respeita isso, ele vira um maníaco. Então ele começa a estudar a moça e ele sente uma mordida na benga dele. E ele tenta sair dela, só que ele não consegue, eles ficam presos um no outro. Ele gritando de dor e ela gritando de desespero. Até um momento em que ele puxa com tanta força que ele realmente sai, só que a jeba dele é cortada ao meio e fica um pedaço no chão. Então ele foge dali e fica desaparecido pelas próximas cenas no filme. Enquanto a menina, ela entra no arco do gato do Vietnã, ela fica com esse mesmo olhar, ela fica traumatizada. Inclusive, ela abandona a igreja e é um movimento lá do Eu Escolhi Esperar, porque aos olhos dela,
ela não era mais pura e por isso ela não era mais digna de fazer aqueles discursos. Tanto que ela até tenta fazer mais um, mas ela simplesmente trava. Ela não consegue. E nesse culto de jovens aparece mais um personagem. Aqui nos meus vídeos sempre tem um pessoal fazendo o bingo do canal nos comentários. Eles comentam uma checklist pra ver se o filme do dia bate a checklist ou não. Aí tem lá o corno, tem lá comer parede, tem lá as bengas arrancadas. E pode anotar aí, porque hoje novamente nós temos aqui o Betinha. Esse moleque aí, ele fica o filme todo tentando conversar com a evangélica. Só que ele é um fudido, um fracassado, feio e provavelmente fede também. Que ela é lindíssima e muito popular, então ele não tem a menor chance. De começo a gente acha que ele é um bom rapaz que é apenas muito apaixonado por ela. Tanto que ele vai nesse culto aí claramente para tentar se aproximar dela. E ela, como ela está gato do Vietnã, ela não quer ficar no culto hoje. Então ela pergunta se ele dirige e pede uma carona para ele. E obviamente ele dá essa carona. Gente, ele tá bloqueado de tudo, mas olha quem tá me levando pra casa. O Bostão. É o meu Bostão. E quando ele leva ela até em casa, ele pergunta se ela gostaria de sair com ele. E ela simplesmente diz isso. Listen, you wanna hang out sometime? I mean, I know you're not into, like a date? That's funny. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E sim, eu sei que obviamente o motivo principal para ela recusar é por causa daquela coisa terrível que aconteceu, mas eu tenho certeza absoluta que se nada disso tivesse acontecido, a resposta dela seria a mesma. O moleque chegou deslizando nela como se fosse um jogador de Call of Duty. Mesmo antes de tudo isso acontecer, ela já fazia uma puta cara de nojo pra esse merda aí. Então eu acho que eu posso falar. Novamente não sobra nada para o Betinha, nada. E ela chega em casa, ela pega a bike dela e vai para outro lugar. E o Betinha, ele não vê isso porque ele tava indo embora, só que do nada ele fica muito revoltado. Ele volta para casa dela, bate na porta porque ele queria perguntar o motivo dela não aceitar, o porquê ela não queria sair com ele. Só que quem atende a porta é o irmão incestuoso e ele fica muito puto de ter um homem procurando a irmã dele. I'm here for Dawn. You're out of your league, pussy boy. Excuse me? Get the fuck off my property. Hey, listen, E novamente, rest nothing to the little beta, just the barbecue. E eu não faço a menor ideia do porquê, mas a menina volta lá na cachoeira e novamente ela se depara com a benga do rapaz decepada. Só que agora a benga estava sendo carregada por um caranguejo. Caramba, que pinto enorme! E aí ela começa a pesquisar em tudo quanto é lugar sobre mutações na xereca. E ela descobre sobre a lenda da buça dentada, que desde os primórdios da humanidade acontece. Tem relato dos gregos, dos romanos, de todos os povos do mundo sobre a lenda da buça dentada. Uma buça que nasce com dentes e arranca as jebas alheias por aí. E segundo essa lenda, apenas um herói, um único herói seria capaz de derrotá-la, seria capaz de comer aquela buça e sair com a jeba no lugar. E a menina aí tenta ser um pouco mais racional e ao invés de acreditar em uma lenda de creepypasta na internet, ela vai até um ginecologista. Só que eu não sei o que acontece nessa cidade aí, eu não sei o que acontece nesse filme, que todo homem é um maníaco sexual. Eu não sei se esse filme foi escrito pra uma mulher que odeia homem ou se foi escrito por um namorado muito ciumento só pra falar pra esposa aí, ó, aí, ó. Por isso que você não pode sair de casa aí, ó. Ó os perigos da sociedade aí, ó, baseados no documentário Buça Dentada. Porque de começo, ela tá lá passando com o ginecologista, no que eu acho que é um atendimento normal, até porque eu nunca fui no ginecologista, mas eu acho que é um atendimento normal. Ele tá lá fazendo perguntas de rotina e do nada o cara fala que vai testar a elasticidade da buça da menina. Então ele cobre a mão de lubrificante e começa a
a estudar a menina. E novamente ele fica com a mão presa lá dentro. Ele tenta puxar, ele tenta virar, enquanto os dois gritam de desespero, mas de nada adianta, até um ponto em que ele puxa com muita força e perde os 4 dedos. Então ele começa a gritar desesperado lá, é real, a buça dentada é real. E a menina fica com medo e sai correndo dali. Ela tá voltando para casa de bicicleta e aparecem policiais. E ela pensou que fossem para ela, mas na verdade eles ultrapassam a menina e seguem na estrada. E na contramão ela avista o carro do Restart, mas não era ele dirigindo. Então ela pensa que talvez tivessem descoberto algo na cachoeira e ela vai até lá no modo Splinter Cell, no completo stealth. Ela fica lá atrás da moita e ela vê que os policiais encontraram o corpo dele boiando no rio. Ela tinha matado ele. Por conta disso, novamente ela entra no modo gato do Vietnã. E como se não pudesse piorar, acontece uma das cenas mais absurdas do filme. Quando ela volta pra casa, você lembra que a mãe dela era capenga? Ela chega em casa e ela encontra a mãe dela deitada no chão, à beira da morte. Enquanto o irmão dela arregaçava, torava a namorada dele lá atrás no fundo. O cara macetando a namorada lá e a mãe dela morrendo aqui na frente. E novamente ela vai parar no hospital. E ela que tinha matado alguém com a própria buça, que a mãe estava no hospital, ela fica completamente desesperada e ela vai até a casa do Betinha para se confessar, para desabafar com ele. Ele obviamente não acredita nessa história, mas ele vê isso como uma oportunidade de descer a lenha na evangélica. E o moleque simplesmente vira o CEO do sexo. O moleque enche o quarto dele de vela, bota o James Brown pra tocar na vitrola, manda a menina ir tomar um banho e dá um Dorflex, um remédio, uma droga pra ela ficar bem relaxada. E pô, de primeira o moleque realmente tá mandando bem, porque ele começa a se pegar com a menina e ela fala não faça isso. Ele pergunta, pô, você quer que eu pare aqui? Ele foi super respeitoso, só que ela queria que ele parasse pra ele não perder a benga. Só que ele olha no fundo dos olhos dela e fala, eu vou ser o herói, eu vou vencer a buça dentada. Então, depois de deixar a menina relaxada, confortável e principalmente depois de ter consensualidade na coisa, ele tora ela. Ele realmente vence a buça dentada. Só que aí é o que eu falei naquele filme chato do caralho lá do Ezra Miller. A pior coisa que você pode fazer depois de torar alguém é sair contando por aí. Porque o moleque mandou bem pra caralho, torou a menina, ela gostou, ela se apaixonou por ele. Tanto que ela ia sair de manhã e ele falou, você não quer fazer mais um pouquinho aqui não? E ela vai lá pra fazer mais com ele. Só que ele recebe uma ligação no celular, ele atende e ele fala pro amigo dele, ela está aqui. Aí ela pergunta que porra foi essa e ele confessa que tudo isso era uma aposta. Yeah? Say so. What was that? We made a bet that I could, So, you made a bet about me when I had taken a sacred vow of abstinence? E quando ela escuta isso, mais um perde a benga. Só que desse aí ela não tem dó nenhuma. Shit. Some hero. Brutal! Acabou para o Beta! E lá na casa dela, o pai dela, que eu não falei nada até agora, porque o cara é realmente um bostão, ele decide se impor. Porque a esposa dele tá à beira da morte no hospital, e enquanto ela tava pedindo socorro, o filho dela estava macetando a namorada e cagou pra mulher. E ele chega lá se impondo, falando que ele queria o moleque fora da casa dele. E o moleque fala que se ele quisesse ele fora dali, o pai teria que tirar ele e eles começam a cair na porrada. E o pai começa ganhando, enchendo o moleque de soco, só que o moleque consegue soltar o pitbull. E o cachorro voa no pescoço dele e começa a morder ele. O pai fala, é brincadeira, meu irmão, é pegadinha, caralho, calma, caralho, era pegadinha. Então, antes da evangélica ir lá se confessar para a polícia, ela passa no hospital mais uma vez e ela recebe a notícia que a sua mãe faleceu.
Então chega no hospital o pai dela e a namorada do irmão. E a namorada do irmão, ela pede desculpas pra ela. Ela diz que tanto ela quanto o namorado dela, que é o irmão da mina, ouviram a mãe dela gritando, pedindo por socorro, mas eles não fizeram nada. Ela queria ir, só que o irmão disse que ela não precisava se preocupar porque ela era sempre desse jeito, eles deixaram ela morrer. E ouvindo isso, ela decide se vingar. Ela se arruma toda e vai até o quarto do irmão, ela seduz ele e eles começam ali a fazer o ato. Então, mais uma vez, outra benga é decepada. O Golden Retriever lá do cachorro se solta, vai até a benga e mastiga ela, sem dar esperanças de juntar de novo. E após ela se vingar pela sua mãe, ela pega suas coisas e sai sem rumo no mundo. E no meio da estrada, o pneu da sua bicicleta fura ou sei lá o que, e ela tem que pedir uma carona. E como nesse universo aí todo homem é um doente, após algumas horas de viagem, o velho que estava dirigindo o carro para num posto e pede a buça em troca da carona. Ela olha com o olhar de quem vai arrancar a benga dele também e o filme acaba. Senhoras e senhores, esse foi Thief, um filme feito por uma pessoa muito revoltada com a vida. A crítica central desse filme é um pouco óbvia, só que ela é feita de maneira bem burra. A crítica, obviamente, é sobre esse movimento do eu escolhi esperar que as igrejas fazem, sendo que tem pessoas que não têm a opção de esperar. Só que isso aí cai por terra quando você retrata 99% dos homens do filme como um bando de filhos da puta. Então nesse caso é melhor esperar mesmo, só tem filho da puta nesse lugar. Todo mundo que aparece é um filho da puta oculto, então isso aí só reforça que você deve conhecer uma pessoa bem antes de liberar, então não faz muito sentido. Sem contar também as críticas à igreja absolutamente exageradas. Eu entendo que o cara quis fazer uma crítica à doutrinação, mas comparar com né? Pelo amor de Deus, amigo, calma lá. E eu não sou cristão, nunca fui, mas pelo amor de Deus. Mas tecnicamente é um filme bem competente. As atuações também são bem decentes e minha nota final é um incrível 6 de 10. E obviamente, dessa vez eu não vou vacilar, vou agradecer aos verdadeiros responsáveis por esse vídeo, os membros do canal, eles que financiam tudo isso. E de verdade, eu agradeço muito as pessoas que são membros aqui do canal, porque o YouTube só bota no meu rabo, só derruba vídeo meu, só me desmonetiza. Então os verdadeiros financiadores, os verdadeiros responsáveis por esse canal continuar de pé são essas pessoas aí na tela, os verdadeiros heróis. Então, se você quer parar de ser um vagabundo, um encostado e um irresponsável, se você quer que eu te considere um ser humano, vire membro aqui do canal. E também tem os heróis do Pix. O Infinity Void mandou 10 pilas e mandou salve salve sua raposa fudida, então eu só queria falar que adoro teu canal, tá bom que às vezes eu passo mal. Esse mundo tá muito fresco, o cara não pode ver 50 bengas arrancadas que já começa a se sentir mal, pelo amor de Deus. Não pode ver uma pessoa comendo um cocô que já... Brincadeira, obrigado aí pelos 10 pilas, meu amigo, isso aí ajuda pra caramba aqui. A Zoe mandou 20 pilas e falou, não sei se foi os 3 gramas de cogumelo, mas aqui viajamos muito assistindo o terror / musical Clímax, recomendo. E provavelmente eu realmente vou ver, porque os caras não tem a manha, eles vêm, vê isso, vê aquilo, e não mandam um pix, não vira membro, não mandam um dinheirinho. Não é assim que funciona, o capitalismo não é assim que funciona. Então muito obrigado aí pelos 20 pilas, vai de ração pra minha gata. O molestador da praça mandou 10 reais e 1 centavo e falou, vem aqui na praça assim que você vê essa mensagem. O filho da puta gastou 10 reais pra me assediar. Guilherme mandou 10 pilas e falou, manda um salve pra galera de Ifalcampo, São Miguel, já sou traumatizado lá e quando chego em casa é você. Realmente não tem bengas arrancadas nem paredes comidas que batem de frente com o sofrimento da faculdade no Brasil.
Então um salve aí pra Ifalcampos São Miguel. Mikael mandou 10 pilas. Cara, adoro seus vídeos, são muito bons, apesar dos temas repulsivos. Adoraria ver outros filmes que são bons e desconhecidos. Pior que de 10 filmes bizarros que a gente vê aqui, uns 2 são tipo realmente bons e valem a pena. Tem uns que eles são bons, mas eles não valem a pena. Tipo esse que a gente acabou de ver nesse vídeo aqui. É um bom filme, é um filme competente, mas não vale a pena. Não vale a pena ver ele. E muito obrigado aí pelas 10 pilas, meu mano. O lenhador russo disse... O lenhador russo mandou R$10,63 e falou: fui eu que entrei na sua casa e comi todo o seu sabão em pó. Então eu vou usar esses R$10,63 para comprar mais sabão Omo. Bom, muito obrigado para todo mundo que mandou o Pix aqui pro canal. Lembrando que se você quer um vídeo, você quer muito que eu veja um filme, você fala, meu Deus, o Raposa tem que fazer um vídeo disso. Ele tem que fazer. Mande um Pix aqui, 100 no Pix. Eu falo do que você quiser.